Olá, amigos, aqui estamos nós para a segunda parte do nosso último capítulo do livro Ação e Reação, né? Esse trabalho maravilhoso de André Luiz, que nos emocionou, que nos trouxe lições, que nos deixou, vai deixar saudade, né? E vamos então a Márcia fazer. Tudo bem, Márcia? Tudo Ela bem, vai Thelma? fazer um resumo. Pois é, né? Espero que estejam também todos bem. Estamos aqui terminamos o livro Ação e Reação, já com saudade de tantos ensinamentos, não é? Então, o capítulo 20, Comovente Surpresa, André começa o capítulo falando de Druso, de toda aquela abnegação, né, junto à Mansão Paz, né, de tanta dedicação. E, ao final, eles estão ali conversando, visitando enfermos, e eles recebem uma visita inesperada de uma senhora totalmente dementada, com garras, com uma fisionomia horrível. E, e aí, na hora que Druso começa a magneticamente tratá-la, né, mexendo no cérebro dela, faz ela recordar, despertar daquele torpor ali, e ela começa a chamar pelo Druso, e eles descobrem, né, que aquela senhora naquela situação era a Ida, que foi esposa de Druso, a segunda esposa de Druso, a madrasta de Silas. E a gente viu no capítulo 9, quem quiser depois recordar, tudo o que aconteceu quando Silas recorda a vida deles. Então, a gente sabe, resumindo aqui, né, que um dos objetivos deles ali, esse tempo todo na Mansão Paz, trabalhando os dois, era encontrar a Ida, né? Além de todo o trabalho que eles tinham atendendo todo mundo, mas o desafio para que eles pudessem voltar a ter uma nova oportunidade de reencarnar era encontrando a Ida. Pelo menos Silas deixa claro isso também para a gente no capítulo 9. Então, eles se deparam e saem os dois nesse momento, levando a Ida para ser tratada. Então, nós paramos exatamente nesse momento que Druso e Silas saem levando a Ida para o interior da Mansão Paz para ser acolhida. E agora nós vamos continuar, a Thelma vai ler para a gente. Agora nós vamos continuar saber, né? Continuar aí a saber da história, como é que ela vai ser finalizada, né? Esse encontro tão emocionante que deve ter sido para Druso, para Silas, né? E como a gente falou no outro programa, eles sabiam que isso ia acontecer, pelo menos Druso, né? Em algum momento. E agora chegou o momento, né? Esse reencontro. Então ele vai dizer para nós, né, que o André está narrando, dizendo que informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramo-nos para o nosso aposento particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se da alegria misteriosa de quem solucionara um problema longamente sofrido. E, lembrando-nos o estudo da lei de causa e efeito, explicou rápido. Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado os dois, né? Devotavam-se ao serviço da mansão sob o beneplácito de amigos do plano superior. Ao preço de tremendas lutas na própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenado acúlio, ou seja, espinho que nos refolhos do ser. Assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infamante débito. Então a gente vê aí, né, o Druso, aquele abnegado instrutor, com tanto conhecimento, né? E com esse débito. Então, todos nós temos os nossos débitos, né? Isso é para nós entendermos que esses espíritos que estão
nesses livros de André Luiz, cada um nas suas funções de trazer para nós esses ensinamentos, eles também têm dores, né? Dores cruciantes, porque a gente fica imaginando, Márcia, a dor do Druso, como a gente viu aí a narração de André, diante daquela cena, né? Ela não reconheceu o Druso na sua íntegra, mas no seu inconsciente ela chamava por ele. Então, É uma cena pungente, né? bem emocionante e a gente vê, né, como a gente chega no plano espiritual, como a gente, com trabalho, com carinho e com dedicação de coração, como a gente se transforma, mas a nossa consciência continua lá guardando aquilo que nós fizemos. Sim. E aqui, como ele fala, que eles receberam a necessária permissão para trabalhar em busca da ida, cuja perda eles tinham provocado. Então, Uhum. eles estavam se devotando ao serviço na mansão para que pudessem também ter condições de achar a ida e terem condições de poder recuperar tudo o que eles fizeram em relação a ela e a eles mesmos, porque quanto Eles mal eles mesmos, causaram a eles mesmos, né? O né? Silas, por tanta avareza, por tanta ligação à questão do dinheiro, o pai desesperado, que é o Druso, que envenena a Ida, né, cometendo um Uhum. homicídio. Então, assim, esse tempo todo eles se melhoraram, atuaram abnegados. André Luiz começa esse capítulo falando da abnegação do Druso, daquela pessoa, aquele amor que era com todos, mas eles ainda tinham isso na consciência deles e eles precisam se ajustar com a consciência deles e com a lei de Deus, não é isso? Todos nós temos, né, os débitos com a lei, Exatamente. e um dia nós temos que ressarcir esses débitos, né? E aí ele continua, e acentuava, esperançoso, com ignota aventura, a luzir-lhe no olhar. Dentro de 3 dias, meu pai deixará o encargo de orientador da instituição, alçando-se, por fim, a companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à reencarnação que os espera, sob a guarda de alguns amigos nossos. Meu pai partirá primeiramente, pouco depois minha abnegada genitora o seguirá para a internação na carne. E mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, recolher-me-ão nos braços, na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber a ida sofredora em nossos corações. Conceder-nos-á Jesus a felicidade de resgatar a imensa dívida, com essa assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria de ascensão imediata em nosso benefício. Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. O assistente mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz. Então a gente vê aqui que a própria mãe dele, que é aquela mãe biológica, né, que aconselhava ele fazer medicina, vai retornar novamente, vão formar essa família. Ela deixa de ela renuncia a essa Ascender, né? E entender para planos superiores, né? para ajudar eles, né, nesse objetivo, né, nesse projeto de Deus. Então Porque agora, não, diga. calma, termina, Thelma, de Não, porque falar. a Ida deve ser a irmã, né, que ele é o Isso, primogênito, ela vai é. ser como irmã, vai receber ela como Vai ser a irmã, caçula, né? vai ser a caçula. E agora o Druso já está, dentro de 3 dias, ele deixa esse posto, né, para começar a se preparar para uma nova experiência no mundo físico, né? É. Agora E vai se preparar, né? Provavelmente Silas também, né? Ou vai deixar um pouco depois, porque no nosso tempo, primeiro vai reencarnar pai e mãe, para depois, um tempo, renascer isso, os 2 filhos que eles terão. é, Silas vai vir primeiro, né? E essa mãe abnegada que vai vir, porque assim, ela também quer
resgatar, quer trabalhar em função do próprio filho, do né? Que próprio esse tempo Silas, todo, né? como deve ter doído no coração dessa mãe ver o rumo que esse filho levou, ainda na terra, né? E como que também se transformou nesse amor desse filho aí, de tão Uhum. abnegado que o Silas também era um grande trabalhador, um grande ajudava a todos, tinha um amor imenso. Então, essa família vai se reconstruir novamente, né? Isso mesmo. E aí ele pergunta, né? Hilário pergunta: e você? Continuará ainda aqui? E ele diz: não. Respondeu o companheiro generoso: com o afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para novas tarefas na medicina humana, com vistas à minha própria romagem terrestre. O comunicado alterava-nos o programa. Convinha, de nossa parte, encerrar os estudos na generosa instituição, porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem me devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e com ele consideramos igualmente o impositivo do nosso adeus. A mudança administrativa na casa não nos encorajava qualquer dilação. Então a gente vê que ele vai agora para um educandário se preparar, né, conforme você estava Ser falando aí. médico realmente, A né? gente se prepara no mundo espiritual, né, para Também, reencarnar já com aquele. Então, agora ele certamente ia se dedicar a essas tarefas novas, né? E com muito maior responsabilidade, ia reencarnar com esse propósito. Então, isso é assim muito importante nós sabermos, né, que quando nós exercemos alguma tarefa aqui, mesmo que seja uma tarefa, não seja uma formação, mas aquilo já está na nossa pauta, né, de aprendizado, de conhecimento, então exatamente. nós temos facilidade para determinadas coisas, né? Então, a gente vai ver que a gente já fez esse preparo lá no mundo espiritual. É o que acontece com Silas. Então, pelo que a gente já leu, que a gente já estudou, né? Isso ainda vai demorar o quê? Uns 30 anos aqui no nosso, no nosso tempo, né? Então, Por aí, ele, né? né, enquanto o pai renasce, a mãe, eles crescem, casam e tudo mais, então, uns 30 anos. Então, a gente vê aí que essa é a margem de tempo que nós nos preparamos no mundo espiritual para reencarnarmos e desenvolvermos a nossa vida. Então, a gente vê quanto trabalho, quanto tempo, né, é dedicado à nossa próxima encarnação. É. Em que Então, a pese gente o tem Silas que já aproveitar muito, né? mas assim, em que pese o Silas com esse tempo todo na Mansão Paz, Pois é, porque a gente viu que ele desencarnou de uma forma totalmente apegado ao dinheiro, às coisas uhum, materiais, com maldade em seu coração. E hoje ele é um outro Silas, né? Então, esse tempo no plano espiritual também serviu para essa grande mudança dentro dele, e agora ele vai se preparar para realmente aprender a medicina, coisa que ele desprezou no tempo é, que ele esteve aqui encarnado, né? Então, nessa questão moral, ele trabalhou também esse tempo todo, vai continuar trabalhando, mas agora a dedicação dele é para as novas tarefas na medicina humana, né? Me habilitarei para isso, né? Com vistas à próxima é, encarnação. Então, bem é. interessante como a gente vê essa mudança do Silas em todos os sentidos, né? Pois é, mas a mudança, ela vai ser comprovada com a Com experiência, com a experiência aqui na porque Terra, com quando a certeza. gente reencarna é que a gente vai ver se a gente aprendeu mesmo, É. né? E se Se vai a ter gente força aprendeu mesmo. suficiente, né, para Com seguir o certeza, planejamento adiante, né? Aquilo que foi exatamente, planejado para aquela vida, exato. né? Mas a gente entende, né, que pela vivência, pelo trabalho dele, com certeza ele vai ter o amparo desses amigos espirituais, né? Essa equipe
que vai avaliar seu retorno, e isso todos nós temos, né? Esses companheiros que avaliam a nossa volta, o nosso retorno ao corpo de carne e que nos ajudam, né, o tempo todo. Para nós também a partida fazia-se inadiável. O denotado companheiro enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorraram-nos dos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Decorrido 3 dias, sobre a nossa derradeira conversação, né, depois que eles conversaram sobre isso, achávamos-nos no maior recinto do grande Instituto de Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente despendia-se dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia ladeado pelo instrutor Aranda, a quem passaria o governo do estabelecimento, e pela esposa querida, aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, a mãe do Silas, né? Cujos olhos serenos exprimiam irradiante bondade. Outros benfeitores, incluindo o nosso caro Silas, ali também se encontravam, atenciosos e emocionados. Então, uma grande emoção aí, essa despedida, né? Esse entrelaçamento entre eles, esse reconhecimento, um momento de grande. E André fala ali: quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Quer dizer, eles lá também sentem, né? Nós Sentem. somos nós, só estamos aqui no corpo de carne, mas se separar A não é, né? despedida, A despedida não é fácil, dói né? para todas as almas, né? A gente Exatamente. sabe que, porque para os desencarnados é como o mesmo a mesma separação de nós aqui encarnados dos nossos entes queridos, né? A dor da saudade, que é diferente, mas a gente pode comparar, né? Porque é a mesma separação, mesmo tempo, né? Que eles vão ficar longe sem poder em si contatar, quer dizer, contatar sim, né? Mas estão distantes. E o corpo de carne cerceia muita coisa, né? Então, o esquecimento do Exatamente. passado, então fica muito diferente. Então, na multidão dos ouvintes estávamos nós, renteando com os assessores e funcionários do grande hospital escola, ao pé de mais de 300 internados. Todos os enfermos, abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. Olha só que coisa bonita. As manifestações comovedoras multiplicavam-se, incessantes. Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhando-se em surdina, todos os doentes, em fila movimentada, queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor que o acolhera generoso. Velhinhos trêmulos abençoavam-lhe o nome. Irmãs, cujo aspecto falava de laboriosa renovação, ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Entidades diversas, recuperadas ao hálito do seu incansável devotamento, endereçavam-lhe expressões respeitosas e amigas, enquanto jovens inúmeros lhes osculavam as mãos. Interessante Cena linda, né? as flores torturadas e tristes, né? Ali daquele ambiente. Olha só. Mas que estavam ali com essa oportunidade de renovação de suas vidas, né? É, Cada um dos doentes cada ali um com a internados, sua gratidão, com com sua. gratidão por tudo que fizeram. Então, ali num processo de autoconhecimento e de preparação
às vezes uns vão logo reencarnar, outros vão poder ir para outros lugares, para novos Outros aprendizados. continuarão sendo cuidados, né? Exatamente. Que Então, a muitos gente vê aí que só não. aqui, nesses 300 espíritos que vibram a favor, né, do Druso, quanto que ele está recolhendo de energia, né, Uhum. de vibração positiva ali para a próxima existência dele, trazendo toda essa gratidão, né, no seu coração. Muito bonito. Para todos, possuía Druso uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali. Todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação. O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar a verdade, porém, não creio que o senhor Aranda, o instrutor Aranda, recém-chegado à casa, pudesse naquela hora atrair-nos mais dilatada atenção. E tão logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservava, Druso Druso ergueu-se e rogou permissão para orar a despedir. Todas as frontes penderam silenciosas, enquanto a voz dele se elevou para o infinito, à maneira de melodia emoldurada de lágrimas. Então, aqui ele vai fazer agora uma prece muito bonita, né? Uhum. Em louvor a tudo isso, né? Exatamente. E aí ele começa: Senhor Jesus, nesse instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho da tua compaixão. Estendestes os braços magnâmicos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador, como assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constrange-me ao convívio da humildade para que o orgulho me não sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos desta casa me amparem com os seus pensamentos em orações de auxílio,
para que no pedregoso caminho da regeneração, de que careço, não me canse de louvar-te, o excelso amor para sempre. Calou-se Drusa. No recinto choviam pequenos focos luminescentes, à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam de leve em nos tocando a fronte. Realmente, a gente que lê essa prece, a gente se emociona. Eu estou aqui com a minha voz embargada. Você imagina fazer essa prece depois de ter vivenciado todas aquelas emoções, né? Que eles estão aí envolvidos, sentindo com muito maior vigor do que nós aqui encarnados, né? Então, muito lindo esse propósito que ele traz. É uma prece que serve para nós também, uma prece Exatamente. de ajuda, né? E a gente percebe que Druso, ele fala aqui no decorrer da sua oração, sobre a todo momento que ele buscava as orações, né, para começar uma tarefa, para executar outra, para atender alguém, ele sempre recorria à prece, né? E é o exemplo que ele nos deixa, né? É muito lindo mesmo. E aí ia o alto respondendo, né? Choviam pequenos flocos luminescentes, a maneira, né, que tocava todo mundo na fronte, né? Então todo mundo recebeu as bênçãos desta prece de coração, né? É. E aí ele vai agora dizer que lá fora gritava a tempestade em convulsões terríveis. Quer dizer, lá fora estava o tumulto, estava a Uhum. agitação. E cá dentro, todavia, reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Reunimos-nos a Silas e juntos abeiramo-nos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, deveríamos partir, já que a nossa tarefa estava encerrada. Druso enlaçou-nos paternalmente e, talvez porque nos demorássemos no abraço carinhoso, tentando definir-lhe o nosso imenso afeto, pousou em nós o olhar, falando comovido. Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia reencontrar-nos-emos de novo. E com a voz embargada de emoção, beijamo-lhes a destra em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso enternecimento no adeus inesquecível. E nós também estamos muito emocionados, É, com certeza, nessa despedida, né? É uma despedida assim muito que vem falar, calar fundo na nossa alma, esse amor que nasceu entre eles, esse respeito, essas atitudes de bondade entre instrutor e assistente, né? A forma que ele tratava, aliás, todos eles, mas ele tratava Hilário, tratava André, respondendo as perguntas mais simples, né? Com todo amor, com toda dedicação, com toda paciência. E tudo isso fica de exemplo para nós, né? Os exato. atendimentos que eram feitos com tanta calma, tanta tolerância, tanta assim lucidez, né? Fica aí tudo isso para nós, nos espelharmos e estarmos prontos para seguir esses exemplos, né? Que vem E só a gente vê, trazer crescimento. é, em próprio Silas e o Druso, né, nunca violentando ninguém. A gente Não, lembra no início que era o caso dos dois irmãos, né, contra o outro irmão que assassinou eles para ficar com a herança. Nunca Silas violentou ninguém, foi levando os dois juntos, que era o Clarindo e o outro eu não lembro o nome agora, juntos Leôncio, ali, e fazendo com que eles fossem percebendo os caminhos que eles estavam tomando na vida, que não eram os melhores, deu exemplo da sua própria vida. Então, isso. assim, Silas e Druso
sempre tiveram a paciência de que cada um vai chegar às suas conclusões, vai se conhecer no tempo de cada um, sem violentar ninguém, ninguém. Isso Assim como mesmo. com eles agiram também, né? Então é Isso mesmo. isso, queridos, e assim E nós assim, chegamos, né, ao final desse livro maravilhoso que foi Ação e Reação, não é? E esperando que vocês também tenham conseguido também aproveitado. apreender, né, tudo isso, esses ensinamentos que André Luiz nos deixa nesses livros, de como é a nossa vida no mundo espiritual, mas totalmente não tem como desvincular nossa vida lá da nossa vida aqui. Então, são ensinamentos que tudo que fazemos aqui, os menores atos, os menores pensamentos, terão consequência no nosso espírito e um dia na nossa vida, quando a gente voltar para lá. Então, foram muitas lições nesse estudo, né, Thelma? Muitas lições, muitas saudades, muitos ensinamentos, muito aprendizado e muita gratidão. Gratidão a vocês por Exatamente. estarem aqui conosco em todos esses programas. Gratidão aos nossos companheiros que transmitem a nossa imagem para mais longe, para outros corações. Fala um pouquinho que eu Isso. estou emocionada. Pois é, gratidão mesmo a todas essas equipes, que esse programa é transmitido em vários canais, que ele possa ser difundido, né, para cada vez mais a gente conhecer as obras de André Luiz no mundo espiritual, as obras de Chico. Então, nós queremos agora fazer um convite, porque a gente não, esse acho que é o nosso quinto livro, se eu não me engano, que a gente está estudando, e nós vamos começar, semana que vem, estamos aí num novo estudo. Então, queremos convidar você a continuar a estudar essa coleção que é A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Nós não Uhum. seguimos uma ordem, então, nesse momento, tanto que Ação e Reação foi o nono livro dessa coleção, mas agora nós vamos lá para o livro 5, que é o livro No Mundo Maior, né? Então, é o que nós vamos começar na semana que vem, e estão todos convidados a começar essa nova jornada de conhecimentos conosco, né? Não é isso, Thelma? Isso mesmo. Então, estamos convidando você, convide seus amigos e vamos continuar juntos aprendendo com o André Luiz, porque se não fosse André Luiz, é claro que Kardec nos ensina muito sobre o mundo espiritual, mas André Luiz vem trazendo esses casos, essas histórias lindas, né, que marcam a nossa alma. Então, ele nos faz sentir, né? Sentir essa verdade da vida futura, essa verdade da vida imortal. Então, é com ele que nós vamos aprendendo mais e mais. Então, estamos convidando você para seguir o próximo estudo no mundo maior, com o mesmo, Exatamente. trazer muitas lições também, né? Então, vamos lá, né? Semana que vem vamos começar um E novo livro. um novo Então, livro. fiquem com Deus e Fiquem até com semana que Deus. vem. E Até lá, até né, semana Thelma? que vem. Se Deus quiser, esperamos vocês aí nesse novo estudo, nesse novo aprendizado. Até E lá, Márcia. gratidão, até lá, e gratidão mesmo, de coração, pela Gratidão. companhia de vocês. Gratidão aos nossos companheiros que transmitem, a vocês, a todos aqueles que estiveram aí vivenciando esses momentos tão agradáveis, né? Tão emocionantes. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma. Até lá, amigos.
Olá, amigos! Estamos aqui, eu e Thelma, para fazermos um convite para vocês. Nós vamos começar um novo estudo das obras de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos começando na semana que vem, um livro no Mundo Maior, que é o quinto livro da série A Vida no Mundo Espiritual, e nós queremos convidar a todos. Será sempre aos sábados, às 21 horas, no canal do Centro Espírita Jorge Niemeyer, como no canal da TV Nova Luz, e outros canais parceiros que também participam conosco dessa jornada dos estudos dos livros de André Luiz, dessa série. Então, estão todos convidados a estarem conosco, não é isso, Thelma? É isso mesmo, Márcia. Nós convidamos vocês com muito carinho para mais essa jornada, né? Estaremos aqui aprendendo com André Luiz, esses ensinamentos que nos emociona tanto, que nos ensina tanto, né? E que depois nós nunca mais esquecemos essas lições, esses casos, essas histórias que ele nos conta. Então, venha conosco para iniciarmos esse novo livro na próxima semana, se Deus quiser. Esperamos vocês. Até lá, Até Márcia. lá. Até lá, Thelma. Até lá. Até lá, se Deus quiser.